Hoje eu vou falar sobre essa estratégia que profissionais, né, da neuropsicopedagogia estão usando para conseguirem ver, né, realmente resultado nos seus pacientes, né, no seu acompanhamento, no seu atendimento. Quando eu descobri isso, eu comecei a compartilhar, né, com os meus supervisionados e hoje eu compartilho também com as minhas alunas lá do Autoridade. Sempre que elas aplicam essa técnica, elas conseguem ver resultados nos seus pacientes. Mas assim, ó, não é um milagre, né, gente? Não é uma técnica milagrosa, não é nada, não é passinho de mágica, não é nada disso, tá? Essa técnica é para você, é uma estratégia para você conseguir fazer com que a família esteja presente durante o processo, fazer com que a família participe, fazer com que o aprendente venha para o atendimento. Porque primeira coisa que a gente precisa para ter, né, para conseguir ver o sucesso no nosso aprendente, para conseguir ver, né, que esse acompanhamento está dando certo, é a presença do nosso aprendente, né? Ele precisa vir, né? Ele precisa estar com a gente. Mas, claro, como que eu estou falando aqui não é um passe de mágica, nada disso, você, enquanto profissional, precisa ter as suas bases muito bem consolidadas. Lembra disso? Lembra que você tem que saber o que não é a neuropsicopedagogia, o que pode, o que não pode, consolidar ali o seu pilar teórico, consolidar o seu pilar prático. Tudo isso faz a diferença na hora do seu atendimento. Então, não é o que eu vou falar aqui, não é passe de mágica, mas é algo que vai potencializar os resultados do seu aprendente. Vocês vão ver que não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com fundamentação teórica, tem a ver com uma estratégia. E eu vou compartilhar com vocês aí. É quase que uma estratégia empreendedora essa, para que o seu paciente venha nas sessões, para que você consiga cumprir o seu planejamento. Isso serve tanto para avaliação quanto para intervenção, tá? Você tem que ter o teu planejamento, você tem que ter a tua organização, né? Teu plano ali das sessões que você vai realizar. A família tem que estar bem ciente disso. Você tem que ter tudo bem organizado. Mas às vezes a família não colabora, a família não vem, não traz o paciente para a sessão, ou a família, né, ficou ali sem dinheiro, então ela para o tratamento no meio do caminho, ou a avaliação, ou a intervenção. Então, essa estratégia que eu vou falar para você é uma estratégia que vai te ajudar a ter essa constância, fazer com que o seu paciente tenha essa constância, esteja presente dentro do processo de avaliação, dentro do processo de intervenção, tá? Por exemplo, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha um paciente, né? E a mãe, né? A gente fez aquela primeira contato, tal, me falou as queixas, fiz a anamnese, ela fechou o contrato comigo, mas o que aconteceu? Eu fui lá, né, dentro do meu plano de avaliação, eu comprei um monte de instrumentos que eu queria utilizar com esse aprendente e ele não veio nem uma sessão. A criança em si não veio. A mãe assinou o contrato, a mãe se comprometeu e nunca trouxe. Nunca trouxe. Então eu nunca consegui realizar o processo, né, de avaliação, quem dirá a intervenção com essa criança. E mais pra frente, aí logo um pouco antes de entrar a pandemia, bem acho que umas 3 semanas antes da pandemia, a mãe me procurou novamente. Já fazia mais de um ano que ela tinha me procurado a primeira vez, e ela me procurou novamente porque o filho dela tinha ido muito mal, tinha reprovado na escola, não estava conseguindo acompanhar e estava muito frustrado. Só que, o que aconteceu no meu caso? Eu não tinha mais horário para atender, né, aquele menino, e acabei que não consegui fazer o atendimento dele. Mas eu vou falar para vocês o que foi que aconteceu com essa mãe. Então, isso já aconteceu comigo, de eu querer levar um plano, né? Eu ter ali a minha organização, meu plano, minhas hipóteses, né? Os instrumentos,
e a família não traz. Pode acontecer que a família não tem o dinheiro para pagar a sessão. Pode acontecer que a família simplesmente não vê resultado imediato e desmotiva. Então, tudo pode acontecer que vai fazer com que você não consiga ver sucesso, não consiga ver o seu paciente desenvolvendo. Por quê? Porque não tem constância no tratamento. Então, assim, nós temos que entender que a avaliação neuropsicopedagógica, ela é um tratamento, né? A intervenção vai ser o tratamento, a avaliação vai ser aquele momento de que você vai levantar todas as suas hipóteses para traçar um processo de intervenção para ajudar na melhora desse paciente. Mas, quando você está fazendo a avaliação em si, não há uma intervenção, né? Então, não há aquele resultado imediato. E nem dentro da intervenção em si, não, são raros os momentos que você consegue ter um resultado imediato, simultâneo, que você aplica uma atividade, você tem um resultado. Por quê? Porque a gente trabalha com estimulação de funções cognitivas. E a estimulação das funções cognitivas, ela tem o seu momento, ela leva um tempo até a gente começar a colher resultados, até o nosso paciente começar a dar, né, mostrar esse sucesso. Bom, mas então, até eu descobrir essa estratégia, eu ficava assim, eu ficava insegura em realizar um atendimento. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu me sentia frustrada se eu não conseguia ajudar meu paciente. E segundo, que às vezes os pais não entendiam o que estava acontecendo, largavam o tratamento no meio do caminho e falavam: ah, não, neuropsicopedagogia não serve para o meu filho. Ah, não, eu fui lá na Karen, ela até é bem legal, bem bacana, bem inteligente, mas não funcionou. Por quê? Porque não teve constância. Então, para você ver sucesso no seu aprendente, para você ver mudança, transformação, precisa de constância. Imagina você se matricula na academia, você quer lá emagrecer um pouquinho, se bem que a academia ela não é bem para você emagrecer, né? Mas ela é para você lá ganhar uma qualidade de vida, talvez queimar, né? Perder uma gordura mais localizada, ganhar um condicionamento, né? Torneamento ali muscular, fortalecimento muscular, tudo isso. E aí o que acontece? Você vai lá, paga a academia, aí você faz aquela super avaliação lá com o professor, o personal, né? E o teu objetivo é tal, você tá super empolgado e tal. E de repente, você não vai na academia, tá? Você tinha que ir lá fazer um treino, sei lá, o iniciante, né? Tipo eu, assim, sedentária, 3 vezes por semana para você começar lá aquele treino de iniciação. Meu pai amado, eu não sei quantas vezes eu comecei aquele treino de iniciação, nunca passei dele. Aí você vai, e ao invés de você ir 3 vezes na semana, você vai uma vez, você tá empolgada, né? Na primeira semana você vai até 2 vezes, mas depois você não vai. Você vai ter um resultado esperado? Você vai ter essa tonificação muscular, esse ganho aí de energia, porque você ir para academia te dá, né, um monte de fatores benéficos, né, da prática da atividade física. Você vai ter se você só pagar a academia e não ir? Se você não ir com constância? Tanto que as pessoas que a gente vê que tem muito resultado, né, praticando atividades físicas, a gente chama até de rato de academia, né? São pessoas que vão todos os dias, sempre que podem. Então, estão lá, malhando, né? Fortalecendo os músculos, fazendo os exercícios. Na neuropsicopedagogia, funciona mais ou menos assim, porque o cérebro é um órgão que a gente precisa exercitar. Então, ele precisa de um ritmo constante, ele precisa de estímulo constante. E se o pai, né, não traz o teu paciente, se a família não vê a importância, você não consegue chegar no teu objetivo, você não consegue fazer com que o seu paciente se desenvolva. Eu vi que alguém colocou ali que é bem isso que acontece, que já aconteceu, né, com ela e com a colega, que os pais levavam esporadicamente. E aí, como que a gente faz o pai entender que ele não pode levar esporadicamente? Bom, eu vou compartilhar essa técnica com vocês, mas antes de eu falar isso, quero dizer para você o seguinte:
Quando a gente tá ali, a gente tem que ter essa constância, né? Na avaliação, principalmente, que é o primeiro momento, né, que a gente tem ali com a família, o que acontece? Como eu falei para vocês, não tem um passe de mágica. O paciente não vai ter aquela super melhora. Por quê? Porque você está avaliando. Você está no momento ali de ver como que ele responde aos estímulos, como que é o comprometimento dele, né? O envolvimento dele com o processo de aprendizagem. Ali você está conhecendo, tá vendo qual é, né, a importância ali, qual é a área que motiva ele, qual é a área de interesse. Você está vendo qual é a maior potencialidade que ele tem, qual é a maior dificuldade que ele tem. Então, tudo isso, né, faz com que você esteja conhecendo o teu aprendente. Então, ele não vai começar a ter desenvolvimento, assim, o desenvolvimento do dia para noite. E aí o que acontece? O pai fala assim: ah, não, meu filho tá perdendo tempo e eu tô gastando meu dinheiro. Infelizmente, é isso que passa na cabeça dos pais. Não, vamos parar com isso aí. Ah, não, hoje tá chovendo, nem vou levar, porque não faz diferença. Meu filho tá perdendo tempo e eu estou perdendo dinheiro. Então, eu nem tenho dinheiro, vou pegar esse dinheiro aqui, vou pegar uma pizza. Não acontece isso às vezes? Ah, olha, choveu. Então, Karen, a gente não vai hoje, porque tá meio friozinho, não quero tirar ele da cama. Ou, ai, hoje ele tá com um pouco de preguiça, não vou levar não. Ai, nossa, surgiu um imprevisto, eu esqueci e eu marquei o meu Pilates, então não tem quem leve meu filho. Gente, já aconteceu essa comigo, tá? De marcar o Pilates e não poder trazer o filho, mas tá tudo bem, né? O que a gente vai fazer? Prioridades são prioridades. Só que é nossa função, enquanto profissional, mostrar para os pais que o atendimento é prioridade, que a neuropsicopedagogia é prioridade, que a avaliação, por mais que você não tenha aquela mudança estrondosa no comportamento, né, nas atitudes, ali não vai mudar de um dia para a noite, é prioridade, é prioridade. Por quê? Porque a gente precisa trazer esse estímulo para o nosso paciente. E aí, quando eu descobri essa estratégia, olha, gente, eu percebi que os meus pacientes começaram a ter resultados, eu consegui enxergar os resultados e mais, eu consegui envolver a família e a família também enxergava os resultados. Porque eu podia mostrar, né? Porque quando a gente mensura, às vezes é uma coisa tão simples, tão óbvia, que a gente precisa mensurar para a família perceber e se atentar que realmente está trazendo, né, surtindo efeito, trazendo resultado. Então, assim, mas não é, né, aquele jeito, assim, de... O que acontece? Muitos profissionais, quando vão começar seus atendimentos, primeiro, a gente tem muito medo do valor. Nem a gente consegue acreditar e confiar no valor que a gente está cobrando. Então, o que acontece? Às vezes a gente fala o valor para os pais, quando a gente vai fechar, né, o contrato, e a gente fala assim, a sessão é R$50. É quanto? Não, pode fazer por 25. Gente, a gente tem muita insegurança. Não, a minha sessão de avaliação, ela custa R$150. Mas para você, assim, eu vou fazer por 50. Porque a gente tem medo da pessoa falar que não vai pagar. Que a gente tem medo da pessoa falar assim, não vale isso aí não vale. A gente tem medo. Nem a gente acredita que a nossa sessão vale o valor que a gente estipula. Aí eu te pergunto, você vai lá marcar um médico, né? Um clínico geral. Você liga lá na clínica e fala assim, eu queria marcar uma consulta, né? Com o doutor fulano. E o doutor fulano, então, olha, Karen, o doutor fulano tá com a agenda agora para novembro de 2021. Pode ser? Você fala, pode, né? Porque esse doutor fulano é o doutor que eu quero. Não, pode ser. Então, R$400 a consulta, sem direito a retorno. Tá bom. Não é assim que acontece? Claro que R$400 eu exagerei aqui, né, gente? Mas às vezes é R$400 mesmo. Mas assim... Quando a gente vai ligar no médico, a gente não fala, mas não tem descontinho? Não faz isso. A gente não liga lá para marcar uma consulta no dentista e fala, mas não faz um descontinho? Então, mas eu queria com descontinho. Nossa, esse preço tá caro, hein, doutora? Ninguém questiona. Por quê? Porque tá consolidado que o médico vai cobrar quanto ele quer.
E se ele cobra aquele valor, é porque vale a consulta dele aquele valor, tá? Agora, a gente não tem essa confiança, né? A gente vai lá, o pai fala assim, ai, quanto que é a sessão? A gente gagueja. Então vamos falar de valores agora, né? Isso não é importante. Ou então, então, o valor é tanto, mas eu te faço pela metade. Gente, não faz isso, não faz isso. Vê aí, lembra que eu já dei os parâmetros para você descobrir quanto você pode cobrar? E quando é conhecido então, né, Mineiro Pepediane Freitas? Isso mesmo. Quando é conhecido parece pior ainda. Parece que você tá na obrigação de dar um serviço de graça, porque o conhecido não vai... meu Deus, imagina que ele vai pagar isso. Mas, gente, a gente tem que impor, tem que impor. Só que aí, o que eu percebia? Tá, eu falava lá o valor, aprendi isso, né? O valor da minha sessão, é X. E aí, o que acontecia? Os pais falavam, não, então tá bom, eu quero fazer o pacote e tal, eu quero contratar você. Não falava de pacote, né? Quero contratar você. E aí, o que acontecia? Os pais achavam assim, não, tá bom, eu vou pagar por sessão, tudo bem, vou pagar, cada vez que eu venho eu pago. E aí, eles acham no direito de não vir. Por quê? Porque se ele não pagou ainda, ele não vai vir. Ele não tá perdendo nada. Quem tá perdendo se o pai não vier? Você. Você tá perdendo. Por quê? Porque você se organizou, se planejou para atender aquele paciente e aquele paciente não veio. E aí o que acontece? Quando você começa um atendimento e não fecha um pacote, quando você faz pagamento por sessão por sessão, você tá perdendo dinheiro. Isso já é fato, porque você vai perder seu tempo e seu dinheiro se a pessoa não vier. Agora, olha só o que eu descobri. Eu descobri que quando eu pago pacote, quando eu cobro pacote, eu descobri comigo. Eu vou pagar lá uma sessão por sessão, às vezes eu começava o tratamento, às vezes não ia. Agora, quando eu pago pacote, eu falo assim, não, eu vou porque já tá pago isso aqui, não posso perder. Não, ninguém vai me dar reembolso, eu tenho que ir, porque senão eu já paguei, vou perder. E aí eu tive um estalo, gente, é verdade, eu fui fazer um tratamento e eu comecei a pagar, era por consulta. Eu não ia, desmarcava, sempre desmarcava, porque sempre tinha alguma coisa mais importante para eu fazer, sempre. Até um dia que eu fui e aí a pessoa me ofereceu um pacote e tal, e eu falei, não, vou fazer então, no pacote, beleza, tal, eu pagava o pacote, tantas sessões lá. Gente, não podia perder, não vou perder não, porque eu já paguei. Agora eu já paguei, não posso perder, como é que eu vou perder, né? E aí a gente começa a ter essa consciência, né? Não, se eu já paguei, eles vão ganhar, se eu não for, eu que tô perdendo. Você coloca, né, na mente que você tá perdendo porque você já pagou. E aí eu levei isso pro consultório, meu consultório. E a partir desse momento, todos os meus atendimentos, eu nem ofereço valor por sessão. Eu só ofereço pacotes. E eu montei lá meus pacotes e eu coloco lá. É tanto, o pacote de avaliação é tanto, o pacote de intervenção com tantas sessões é tanto. E o pai paga o pacote, porque não tem outra opção para ele. Eu não dou a opção mais de pagar por sessão. E você sabe o que aconteceu? Primeiro, eu não perdi o dinheiro mais, porque eu já recebia antecipado. Já era na primeira sessão, tinha que fazer o pagamento. Segundo, isso que aconteceu comigo, acontecia, eu acredito, na cabeça dos pais. Não, já paguei, não posso faltar. Não, eu já paguei, você vai. Não, tá chovendo, mas o pai tá aqui. Tá preguiça hoje, mas tá aqui. E aí, o meu paciente começou a ter frequência, constância. Ele sempre estava aqui porque já estava pago. E o pai não queria perder dinheiro. E a criança não podia fazer o pai perder dinheiro. Então, não tinham mais desculpas. Até porque eu coloquei uma cláusula que desmarcar apenas com 48 horas de antecedência ou com atestado médico, né? Falta com atestado médico. Então, eu não tive mais esse problema de toda hora desmarcando, remarcando, porque os pais começaram a trazer. E aí, quando o pai traz, normalmente ele vem, e o que acontece? Eu já falei para vocês que eu tenho algumas sessões que eu envolvo a família. E toda sessão ali, que tinha sessão de envolvimento, eu envolvia a família para trazer, né,
para o atendimento. E aí o que acontecia? Sempre o pai entendia o que estava acontecendo. O pai entendia o que estava acontecendo, entendia o instrumento. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um folderzinho assim, onde eu coloquei alguns uns materiais ali, umas fotos assim dos instrumentos, né? Tanto de avaliação quanto de intervenção, e o que aquele instrumento estimulava. E aí o pai ficava na sala de espera, ele ficava folheando aquele material. Então, eles conheciam os instrumentos, eles sabiam o que estava se passando, por mais que ele não estivesse junto comigo. Então, assim, o que você precisa parar de fazer para ver o sucesso do seu aprendente? Você tem que parar de cobrar por sessão. É uma coisa simples, ó, gente, não tinha a ver com a minha técnica, não tinha a ver com o meu planejamento, não tinha a ver com o meu protocolo, não tinha a ver com os instrumentos que eu usava. A partir do momento que eu comecei a atender com pacotes, o meu paciente começou a ter sucesso. Eu comecei a ver o desenvolvimento. Por quê? Porque ele não faltava mais, porque a família se comprometia com o tratamento. E aí, quando a família se compromete, a família vê, incentiva e vai surtir o efeito, vai dar resultado. Então, assim, gente, para mim, é uma estratégia muito simples, mas muitos de nós temos medo de oferecer o pacote e achar que os pais não têm condições de pagar. Então, assim, alguém perguntou ali se eu aceitava cartão. Sim, eu aceitava cartão. A gente perde um pouquinho lá da taxa, né? Mas, pelo menos, o pai pode pagar ali e você fica tranquila. Porque, às vezes, até nem tanto é o pagar, né? O pagar em si. Mas é o compromisso, porque ele já pagou, então ele tem um compromisso de trazer. E o fato, para mim, o sucesso do meu aprendente está nele vir para os atendimentos. Porque se ele não vier para os atendimentos, como é que eu vou ajudá-lo? Como é que eu vou fazer diferença na vida daquele ser humano, né? Então ele precisava vir. E a estratégia que eu encontrei foi essa, estratégia pura e simples de você não cobrar por sessão e ser convicta no seu valor, tá? Estão me perguntando ali quantas sessões são meu pacote. Depende, tá? Depende muito. Mas o protocolo de avaliação, né? Ele nos pede para fazermos de 3 a 6 sessões de 1h30. Então, eu contabilizo 6 sessões, nunca faço menos de 6 sessões. Às vezes eu faço mais, mas não cobro a mais dos pais. Eu cobro o pacote de avaliação. Se eu fizer 6, se eu fizer 7, se eu fizer 8, eu vou cobrar aquele valor. Eu não cobro a mais. Por quê? Porque se eu fizer a mais, é porque eu preciso tirar algumas dúvidas que possam ter ficado durante a minha avaliação. Então, aconteceu acho que 2 vezes eu ter que fazer a mais, mas eu me organizo, eu planejo a minha sessão, minha avaliação com 6 sessões, tá? Mas esse faz parte do protocolo neuropsicopedagógico que você encontra lá na nota técnica, tá bom? De sessões você pode escolher, você vai escolher o que for melhor para você. Eu tenho o meu jeito, né? Eu ensino dentro do meu método para as minhas alunas, né? Eu ensino como que eu faço o meu planejamento, tanto da avaliação quanto da intervenção, mas cada um pode fazer da maneira como você quiser. Sim, se você tiver a maquininha de cartão ou se você tiver uma conta do PagSeguro, ele pode sim parcelar, não tem problema algum, tá bom? A avaliação é um valor, a intervenção é outro. Por quê? Porque a avaliação tem 1h30 de duração, você tem um cuidado maior, né? No sentido de você tem que ter ali uma expertise maior. A intervenção, o plano de intervenção sai da avaliação, então a avaliação sempre vai ser um pouco mais cara do que a intervenção. Até porque a avaliação é um momento, né? Que você vai fazer ali aquelas 6 sessões, você precisa dar conta daquilo. E a intervenção são 50 minutos, então é menos tempo, né? Você vai fazer é um processo mais longo, né? De intervenção, não vai ali fazer 6 sessões e acabou, né? Vai fazer a intervenção aí, mas os valores são sim diferentes, tá bom? Para as meninas da autoridade, Ju, eu vou disponibilizar a tabelinha que eu fiz lá, uma tabelinha de
de valores aproximados que vocês podem se embasar para vocês utilizarem, tá bom? Assim até vai criando uma constância aí da neuropsicopedagogia. Mas essa tabela, gente, eu não disponibilizo aqui, tá? Por quê? Porque eu não sou um órgão competente, nós não temos, né, na verdade, um órgão competente para determinar valores da profissão, que quem faz isso é sindicato ou é um conselho profissional. A gente não tem nenhum nem outro ainda da neuropsicopedagogia. Mas para as minhas alunas, então, como orientação, eu disponibilizo para elas, vou disponibilizar para vocês lá no Autoridade, tá bom? Então, assim, olha, pessoal, vamos lá. Passo a passo simples, então, para o seu aprendente, para o seu paciente ter sucesso. Você vai realizar ali pacotes, não cobre por sessão, porque o pacote, além de você estar um pouco garantida, né? E aí você pode fazer esse dinheiro voltar para a neuropsicopedagogia, porque quando a gente está começando, a gente não tem muitos recursos. Então, vai pagando o pacote antecipado, a gente já consegue utilizar esse dinheiro para comprar instrumentos, né? Para abastecer ali o nosso atendimento. Mas, com relação ao dinheiro, esse é o de menos, tá? Por que eu faço pacote? Comprometimento. Os pais se comprometem, tem aquele compromisso de trazer, porque eles já pagaram, então já saiu o dinheiro da mão deles. Então, se eles perdem, na mente deles, eles estão perdendo, né? Diferente de quando você cobra por sessão. Quando você cobra por sessão, o pai não perdeu nada, porque ele não pagou nada. Se ele não vier, para ele não faz diferença. Agora, se ele já pagou antecipado, se ele não vier, ele está pagando um atendimento que ele não está tendo. Então, para ele, cria esse vínculo, não posso perder, cria essa sensação de perda. Então, ele se compromete a vir, a trazer, e sempre que eles não vêm, ele dá uma super desculpa. Realmente, são desculpas super plausíveis. E aí, você também entende, né, gente? Porque não vai ser aquela coisa de todo dia. E eu garanto para vocês que quando eu apliquei esta estratégia nos meus atendimentos, os meus pacientes tiveram sucesso. Tanto na avaliação, porque aí eles conseguiam chegar até o fim, quanto na intervenção, porque aí a intervenção ela é mais longa, né? Ela pode ser mais cansativa, mas aí se os pais pagam o pacote e no final do pacote eles veem resultado, eles renovam o pacote, né? E aí não existe um número de intervenções. Você vai fazer o quanto for necessário até o seu paciente chegar naquele objetivo que foi pré-estipulado, que foi determinado, né? Ter aquela aquisição que era o esperado, que você esperava, né? E que você tinha proposto aos pais. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito sério, né? Para que realmente eles vejam aconteça mesmo essa transformação. E se houver necessidade, a gente vai aí, eu faço vários, tem pacientes meus de intervenção, que já estão no processo de intervenção, que eu faço vários pacotes de intervenção. Por quê? Termina um pacote, a gente fecha ali com o pai, eu faço uma devolutiva, né? Tudo que aconteceu, o que aconteceu, se eu recomendo que continue ou não. E aí, se eu recomendo que continue, eles continuam no pacote, porque eles estão vendo o resultado, né? Eles estão vendo o que está acontecendo. E eles também fazem parte, como eu falei para vocês, eu sempre tenho 1 ou 2 sessões que são com a família, que eu envolvo a família, para eles fazerem parte do processo, porque a família precisa fazer parte do processo. Então, pessoal, essas estratégias aqui que eu falei para vocês, se você aplicar, você vai ver resultado no seu paciente. Por quê? Para o seu paciente ter resultado, ele precisa ter frequência, ele precisa ter acesso ao planejamento que você organizou para ele, aquele plano individualizado que você elaborou com tanto carinho para ele, né, realizar os atendimentos. Então, faça dessa forma, feche por pacotes. A família tem um compromisso maior quando ela paga o valor total do pacote. Ela não deixa, né, de fazer
as atividades. Não, Vivi, não é por habilidades, você vai fazer por sessão, tá? Nas sessões, você tem que trabalhar todas as habilidades que são requisitos e pré-requisitos para aprendizagem, tá? Não vai fazer, é para funções cognitivas é tanto, funções executivas é tanto. Não, não é assim, gente, que funciona, tá bom? Na neuropsicopedagogia, você faz o pacote por sessão. Na neuropsicopedagogia institucional, como trabalho em grupo, você pode montar blocos de oficinas. Aí você, em vez de falar de sessão, você trabalha como se fosse oficinas. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas na clínica, eu utilizo as sessões, fecho por pacote e não faço por pagamento de sessão. Porque assim os pais não se comprometem em trazer os pacientes, e aí fica aquela situação que eu não consigo dar andamento, eles se frustram achando que não funciona para eles a neuropsicopedagogia, eu me frustro porque não tá funcionando, não tô conseguindo aplicar aquele planejamento que eu elaborei, tá? E a gente fica assim, né, sem saber o que fazer. Então, essa estratégia que faz com que o seu paciente venha, com que a família traga, com que a família participe e com que você veja o sucesso no seu aprendente, tá? Essa é a estratégia, eu esqueci de pegar água hoje, essa estratégia que faz com que você tenha pacientes que vão chegar no sucesso, que vão conseguir, né, finalizar os acompanhamentos com vocês. No valor da avaliação, sempre está incluído o relatório devolutiva, sempre, gente. No valor da intervenção, eu também dou uma devolutiva no final. Toda vez que eu termino um pacote, eu faço uma devolutiva, porque, ao meu ver, é minha obrigação registrar e acompanhar, né? Inclusive tá lá no código de ética que é nossa obrigação acompanhar os nossos pacientes. Então, como que eu vou acompanhar se eu não fizer um registro, se eu não der uma devolutiva, né? Porque, por exemplo, às vezes o meu paciente precisa, num primeiro momento, desenvolver muito ali a questão da atenção. Aí você faz uma intervenção não específica de atenção, mas onde você vai focar bastante em várias habilidades, né, que vão te dar esse foco, essa concentração. Aí depois você vê que precisa desenvolver agora um pouco mais habilidade de escrita, habilidade de lateralidade, coisas que são requisitos e pré-requisitos aí da escrita, da leitura, da habilidade de matemática, né, do raciocínio lógico. Então, você vai ampliando e você vai mostrando para o pai, a partir das devolutivas, como está sendo a evolução desse paciente. Então, sempre eu realizo, né, as devolutivas sempre que eu finalizo um pacote de avaliação ou um pacote de intervenção. Isso faz parte, né? A gente precisa ter esse acompanhamento e a família precisa saber o que está acontecendo, tá, pessoal? Então, se você quer ver sucesso aí no seu paciente, não faça atendimento com pagamento por sessão. Feche pacotes. Olha, como eu falei, é uma estratégia que não tem nada a ver com o seu protocolo, com a sua fundamentação teórica, com os seus instrumentos, com o seu planejamento, mas você vai ver o seu paciente ter sucesso, porque se ele vier até você, você vai conseguir aplicar todas as estratégias que você elaborou, que você planejou, os instrumentos, e você vai conseguir acompanhar esse paciente de perto. Por isso, essa é uma super estratégia para você, que muitos profissionais não fazem, e aí eles não conseguem ter essa continuidade do paciente, porque aí o pai não tem comprometimento, ele não pagou, aí ele não tá perdendo nada, ele vai trazer esporadicamente porque ele não vê o resultado, tá bom? Então, você vai ver, Lili, você vai ver como foi melhor para você. Eu faço no primeiro atendimento do paciente. A primeira sessão, que é com a família, da entrevista, eu só passo os valores, alguns já pagam ali, mas eu falo que tem que pagar na primeira sessão com o meu aprendente. E quando eu elaboro 6 sessões, essa primeira que eu dei para a família, eu nem conto, eu tô contando 6 sessões com o meu paciente,
tá bom? Então, assim, pessoal, eu espero que essa dica aí tenha te ajudado a manter um pouquinho mais de segurança no processo para você começar, porque o paciente não vir é uma sensação de muita frustração, muito grande. Por quê? Porque a gente acha que a gente não tá fazendo alguma coisa certa. E não é isso. Muitas vezes os pais realmente não priorizaram o atendimento. Então, para eles priorizarem e verem o quanto isso é importante, fechem os seus contratos por pacotes de sessão, tá bom? As meninas lá da autoridade têm os modelinhos dos contratos, os modelinhos das sessões, mas você pode elaborar o seu, você pode elaborar da maneira como você quiser, sempre seguindo os preceitos da neuropsicopedagogia. Eu espero que essa dica aí te ajude a começar os seus atendimentos com mais segurança e que você consiga ver o resultado nos seus pacientes, porque para mim super deu certo, super funcionou e hoje eu vejo que os meus pacientes têm mais comprometimento com o processo quando eles fazem o pagamento por pacote. Então, eu já nem ofereço mais pagamento de sessão por sessão. Eu só falo o valor da sessão, mas aí eu faço o pacote ser mais vantajoso e falo assim, olha, eu só atendo por pacote e o pacote é tanto com tantas sessões. Você vai no massoterapeuta, ela fala pra você assim, ó, é tanto 5 sessões. Você vai discutir? Não vai. Você vai pagar e você não vai faltar. Por quê? Você já pagou, não quer perder seu dinheiro. Mesma coisa na neuropsicopedagogia. Os pais têm que ter essa sensação de que se eles não trouxerem o filho, eles estão perdendo. E dinheiro, gente, a gente tem essa sensação de perder. Ai, obrigada pelo loira, obrigada. Eu vou ficar mais loira ainda, hein, gente? Vou ficar mais loira ainda. Tô só esperando aí passar um pouquinho. Vou ficar bem loirona, adoro ficar super loira. Aquela loirona platinada aí. Tô tentando. Bom, meninas, espero que vocês tenham anotado, meninos também. Espero que vocês tenham anotado essa super informação para quando vocês começarem. E se você já tá atendendo e fazendo por sessão, pare já de fazer isso. Comece a fazer o seu trabalho, fechar os seus contratos por pacote. E aí você me conta se o pai teve mais compromisso, se trouxe, se funcionou para você. Quero saber, hein, gente? Quero saber se funciona para vocês, porque funcionou para mim, funcionou para vários profissionais que eu já dei essa orientação e eu tenho certeza que vai funcionar para você. Meninas e meninos, um super beijo para vocês. Até mais.